poucos dias, senhor presidente, um fato foi amplamente noticiado na imprensa nacional. Uma importadora chinesa cancelou um contrato de importação de quase 2 milhões de toneladas de soja do Brasil, alegando os atrasos nos embarques contratados. Ora, você que me ouve vai perguntar, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com um contrato com um chinês do outro lado do mundo? Em que isso vai me afetar? Nós todos brasileiros temos que ver com isso. Vamos ser afetados por decisões dessa ordem. E nós, mato-grossenses, Mato Grosso, o estado que aqui eu tenho a honra de representar, somos ainda mais afetados. Uma decisão de um único importador pode não parecer nada, mas é um termômetro de uma situação muito desfavorável ao Brasil. O mercado internacional de grãos está numa situação de excesso de demanda. Muitos países precisam de soja, de milho, de açúcar. Por outro lado, a seca forte nos Estados Unidos e Canadá diminuiu muito a colheita desses produtos. Então, se alguém desiste, senhor presidente, de um contrato grande como esse, especialmente alguém de um grande mercado importador, como é o caso da China, é porque a nossa capacidade de cumprir, de colocar o nosso produto lá fora, está abaixo do mínimo necessário para competir. Simplesmente não conseguimos entregar o produto que precisamos vender. E por que não conseguimos entregar o produto? Esta é uma outra indagação que precisa ser feita. Nosso agronegócio é um dos mais eficientes do mundo. Da porteira da fazenda para dentro, Mato Grosso e as demais regiões brasileiras têm uma das melhores e mais baratas safras de grãos do mundo. Aliás, a Embrapa está alcançando 40 anos e também deve ser homenageada em razão do avanço tecnológico que fez com que a produção também aumentasse. Muito bem, Mato Grosso e as demais regiões brasileiras têm uma das melhores e mais baratas safras de grãos do mundo, como eu disse. Não conseguimos porque a infraestrutura de armazenagem e transporte chegou a um colapso, está falida. Assim, o grande problema está da porteira para fora, não da porteira para dentro. Precisamos transportar muito alimento para os grandes centros e para o exterior. Só Mato Grosso cultivou em 2010 43 milhões de toneladas entre milho, soja, cana e arroz. Mas ainda estamos dependendo de transportar tudo isso por caminhão. Só aí são dois absurdos. Primeiro absurdo, não dá para transportar a longa distância essa quantidade de granéis com o caminhão. Tem que ser de trem ou barcaça pelo rio. Caminhão é para levar da fazenda ao entreposto, ao armazém, à estação, mas os nossos caminhões estão percorrendo 4 mil quilômetros para levar grãos da fazenda ao porto, no estado de São Paulo e no Paraná. São 4 mil quilômetros infernais, percorrendo estradas destruídas, intransitáveis, senhora presidente. Eu tenho feito aqui, junto a outros parlamentares, e o senador Marge falou agora há pouco sobre isso, sucessivos protestos pelas condições desesperadas em que trafega a gente mato-grossense pelos corredores principais de transporte, a BR-163 e a BR-364. Os buracos, senador Jaime, a perda das condições das vias, aumentam o custo do transporte, atrasam o cumprimento das entregas, roubam vidas em acidentes que teriam que ser evitados. No ano passado, nas estradas de Mato Grosso, morreram mais de 250 pessoas, vítimas do descaso com a coisa pública. Qual o resultado disso, senhora presidente? O nosso produto é barato, mas o transporte dele é caro. Estimativas publicadas no jornal Estado de São Paulo são de que o nosso frete saia a $100 por tonelada transportada, enquanto os nossos concorrentes argentinos, canadenses, australianos transportam seus grãos por $25 a tonelada, 1/4 do que temos que pagar. Mesmo com o mercado mundial de grãos bombando, como se diz na gíria, esse frete a mais é dinheiro que fica no caminho, deixa de chegar ao produtor, deixa de chegar ao estado de Mato Grosso. Meus amigos, a estrada é um enorme problema. Só que ela está entre dois outros problemas do mesmo tamanho. O primeiro, o armazém.
ou melhor, a falta de armazém. E o segundo, a questão dos portos, que foi tratada pelo senador Maggi agora há pouco. Faltam armazéns para as nossas safras, que são cada vez maiores. Não aumentamos a capacidade necessária de armazenamento e até o pouco que existia está sofrendo deterioração. Sem armazéns, sem silos, para armazenar a produção a custo baixo, o produtor fica nas mãos do mercado comprador, na data da colheita, sem possibilidade de negociar preços melhores e distribuir as suas vendas ao longo do ano. Só ganham com isso os cartéis agroindustriais. Os portos estão também em colapso, sem conseguir processar o volume de carga que chega neles. Resultado, filas de caminhões a perder de vista nas estradas que dão aos portos. Caminhões com a soja ou milho, cujos produtores nem tiveram a escolha de deixá-las em Mato Grosso, porque não tinham armazém suficiente. Meus amigos, produtores e trabalhadores do estado de Mato Grosso, de ponta a ponta desse caminho do produto agrícola falta infraestrutura pública. E construir essa infraestrutura requer dinheiro, competência e algum tempo, porque são projetos grandes, obras de grande porte. Não adianta fazer puxadinhos. E o que o governo federal está fazendo? Como estão as ferrovias, senador Jaime? O projeto da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, a chamada FICO, no primeiro trecho entre Lucas de Rio Verde e Campo Norte, onde deveria encontrar a Ferrovia Norte-Sul, foi calculado em 4 bilhões e 100 mil reais. Repito, 4 bilhões e 100 mil reais. Mas já não tem data, nem responsável, nem cronograma. Entrou no bolo de concessões feitas com dinheiro público, sob regras ainda nebulosas, com o argumento de que o governo não tem dinheiro para construir. Pois bem, não temos, senador Requião, não temos 4 bilhões de reais para começar esta obra importante para uma região produtora, não só de Mato Grosso, região produtora do Brasil. Não temos 4 bilhões para começar a obra. Só que para o malfadado trem-bala entre Rio e Campinas, o ministro da Fazenda, alegremente, anunciou aqui no Senado que vai conseguir levantar 47 bilhões. Isto mesmo, 10 vezes mais para o trem-bala. Desses valores, segundo o senhor Bernardo Figueiredo, maquinista-chefe desta obra, desse despropósito, 37 bilhões podem ser dinheiro público, na veia, dinheiro público. Não tem 4 para o gargalo maior do transporte brasileiro, mas tem 37 bilhões para uma necessidade futura que dizem que vai existir, mas nem sequer existe ainda. 37 bilhões existe. 4 bilhões não existe. Ficando na ferrovia, nem vou falar que a FICO deveria encontrar com a Ferrovia Norte-Sul. Já vim muito a esta tribuna, senhora presidente, cobrar responsabilidade sobre a Norte-Sul, uma obra paga até o último centavo, mas que, segundo o próprio governo federal, não pode ser usada no trecho que sai de Palmas para o sul. Repito, centenas de quilômetros em Tocantins e Goiás que não podem ser usados. E por quê? Não podem ser usados. Tanto porque não se sabe quem e como vai operar, quanto porque o que foi pago foi tão mal construído que precisa agora de um novo contrato de obra para concluir serviços remanescentes que impedem o uso da ferrovia. Enquanto isso, o famoso senhor Juquinha, aquele que quando presidia a Valec pilotou a que talvez seja a mais formidável coleção de contratos superfaturados de que se tem notícia no país, esse senhor Juquinha discute com a Justiça Federal se os seus bens e de seus laranjas, ou seriam acerolas, com mais vitamina C ainda, vão ser desbloqueados nas ações criminais e civis que respondem no estado de Goiás. Mas se a ferrovia está tão longe, será que dá para melhorar a rodovia? Também está difícil. O diretor do DENIT veio aqui ao Senado semana passada, o general que preside o DENIT, e mostrou com riqueza de detalhes que teve que refazer praticamente, senhora presidente, todos os contratos relevantes de obras em rodovias no estado de Mato Grosso, porque todas tinham irregularidades graves associadas a erros de projeto ou de supervisão e fiscalização da obra em campo. É o caso
do trecho do anel rodoviário de Rondonópolis, a região sul do nosso estado. Não é a lei de licitações, não são os órgãos de controle. A obra para de qualquer jeito ou nem arranca, porque o projeto e a supervisão deixam o DENIT em voo cego na administração da obra. Há deficiências de projetos porque faltam engenheiros e fiscais, senador Jaime Campos. Para tocar as obras no Brasil, a demanda feita pelo DENIT ao governo federal foi de contratar por concurso Pois bem, senhora presidente, um número até pequeno, diante do volume de obras que tem que tocar. Pois bem, só conseguiu autorização para abrir essa seleção em novembro do ano passado. Enquanto isso, olhamos aqui em Brasília para a esplanada com 38 ministérios. Me parece que agora 39 ministérios. Um recorde mundial de ministros, chefes de gabinete, assessores, motoristas, um recorde mundial. Só de cargos de direção e assessoramento de livre nomeação, cargos políticos, portanto, são quase 38 mil no governo federal. Segundo o último boletim estatístico de pessoal do Ministério do Planejamento, mas para contratar servidores de carreira, para gerenciar as obras, nada foi feito. Concedam a parte a sua excelência, o senador Jaime Campos. Senhor presidente, seremos rápidos. A minha intervenção, senador Pedro Táxi, é para cumprimentar vossa excelência, uma vez mais, pelo belo pronunciamento, quando clama aqui as dificuldades para escoamento, não só da nossa produção na região centro-oeste, mas particularmente do estado de Mato Grosso, mas sobretudo todo o Brasil. Hoje, lamentavelmente, cara presidente disse da Mata, há um apagão no transporte do Brasil. Vocês têm acompanhado, através dos veículos de comunicação, as nossas dificuldades. Entretanto, o Mato Grosso tem pagado muito caro. O senador Pedro Táxi foi no cerne da questão. Já prometeram há mais de 8 anos a ferrovia FICO, que demanda o estado de Goiás e até a cidade de Lucas de Rio Verde. Nossa infraestrutura é das piores do Brasil. Quem planta no Mato Grosso tem que ser respeitado pelo fato que nós estamos transportando com muita, ou seja, produzindo uma produção tecnificada, sustentável. Entretanto, nós não temos meios para escoar a produção. Nós, há pouco dia atrás, tivemos essa audiência com o ministro, ou seja, com o diretor-geral do DENIT, Geral Fresh, solicitando aí um mínimo de infraestrutura para o Mato Grosso, como é o caso do contorno do município de Várzea Grande, que é um trecho de 27 quilômetros, senadora, e nós gasta simplesmente 4 horas a 5 horas, um contorno, ou seja, a Avenida Migrante, que é o contorno sul da nossa cidade. Isso tem sido de maneira, meu senador Pedro Táxi, Vossa Excelência já está batendo no cerne da questão e nós temos que lutar. Nós vamos cobrar do general Jorge Fresh, que esteve na Comissão da Infraestrutura, os compromissos que assumiu, principalmente na duplicação da pista que demanda Rondonópolis, Cuiabá e até o posto Gil, que é a estrada da morte, senador Paulo Davi. Morre todos os dias, não tem um dia que não tem acidente. Você escolhe qual trecho que você quer morrer, Rondonópolis, Cuiabá ou Jangá, ou seja, posto Trevo do Largato até no posto Gil. É preferencialmente se escolhe, olha, eu quero morrer aqui que é mais perto de Cuiabá, eu quero morrer mais distante. Então, esse caos tem levado sério prejuízo para o Mato Grosso. Nós estamos contribuindo com a balança comercial. O Mato Grosso hoje é o campeão da produção de soja, tem o maior rebanho bovino do país e certamente nós precisamos de boas políticas públicas. De maneira, senador Pedro Táxi, nós temos que ter aqui acesa essa chama, cobrar todos os dias do governo federal estas providências. Enquanto se investe, como você bem disse, quase 40 bilhões no trem-bala, nós resolveríamos nosso problema de logística lá com 4, 5 bilhões. E o retorno seria de imediato. Sim. Na medida que nós tivermos transporte, senador Paulo Davi, nós vamos com certeza colaborar, contribuindo muito mais, não só com a produção para melhorar condições de vida do povo brasileiro através de uma alimentação barata, mas, sobretudo, contribuindo com a nossa balança comercial. De maneira, senador Pedro Táxi, não só do governo federal que nós temos que cobrar, nós temos que cobrar do governo do estado de Mato Grosso, que este ano vai arrecadar R$1 bilhão do FETAB, e esse dinheiro nós não estamos vendo. Nós temos como o papel, a missão nobre aqui também, da tribuna que o senhor está exercendo hoje, cobrar do governador Simval Barbosa os investimentos.
Lamentavelmente, R$1 bilhão está indo para o ralo. Ninguém está vendo esse dinheiro. As estradas estão totalmente sucateadas. Por isso eu faço aqui também o coro com Vossa Excelência e espero que juntos nós podemos ajudar a minimizar as dificuldades em relação da logística do nosso Estado. Muito obrigado, parabéns. Muito obrigado, senador Jaime Campos. Vossa Excelência, que foi governador, conhece bem esse tema. Enquanto muitas pessoas morrem nas estradas de Mato Grosso, existem aqueles que são ladinos ou espertos, que vivem das estradas. Já prometeram há muito tempo, desde as eleições, e não terminaram. Por exemplo, o MT integrado, a que ligará 44 municípios do Estado de Mato Grosso. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu a obra ontem a obra por falta de requisitos mínimos para que esta obra possa ser edificada. Senhora Presidente, já passo para a parte final da minha fala. Eu poderia ficar aqui horas discorrendo sobre as distorções da nossa infraestrutura. Nem cheguei a falar da carência das instalações dos portos, do sucateamento dos portos públicos, da ausência de uma política de armazenagem no campo. A solução mágica que o governo federal tenta vender são as concessões para tudo. Rodovias, ferrovias, portos, e nem assim a coisa vai, nem assim a coisa anda. Todos nós recebemos de braços abertos o investimento ou investimentos da iniciativa privada. Ele é indispensável para oferecer mais infraestrutura. Concordo com isso. Mas o que o governo federal propõe é um pacote de bondades com o dinheiro público. Ele pretende que o investimento nas concessões venha dos bancos públicos, das empresas públicas sócias nos consórcios, do orçamento público. O concessionário só entra com a exploração do serviço e com o lucro. Isso é uma piada. É a capitalização do lucro e a socialização do prejuízo. Falta seriedade na gestão, falta fazer o dever de casa, quadros estruturados de pessoal capacitado para fazer projetos, senhora Presidente, gestão da obra, falta regulação honesta das concessões para que elas sejam concessões de verdade, concessões em que seja o empresário que faça o investimento com seus recursos, recebendo o lucro correspondente a esse investimento. Falta um mínimo de lucidez nas prioridades do investimento público. Assim, eu mais uma vez venho a esta tribuna, mais uma vez com o mesmo discurso. Nós precisamos resolver essa questão. Mato Grosso está ajudando o Brasil. Agora o Brasil precisa ajudar o Estado de Mato Grosso. Muito obrigado, senhora Presidente, pela tolerância e parcimônia com o tempo.